E aí, amigos de quarentena, se você, assim como eu, assim como o Robert, assim como a Judite aqui, tá vivenciando uma vida trancada em confinamento nessa quarentena, ou geralmente acaba se sentindo estressado com a pandemia em andamento, você deve ter notado que os seus sonhos se tornaram um pouco estranhos ultimamente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula, mas antes eu quero pedir para que você se lembre de divulgar esse vídeo para as outras pessoas, de mostrar esse treinamento para as outras pessoas. Eu espero que ele te ajude e, da mesma forma, espero que ajude outras pessoas também. Então, quanto mais pessoas assistirem, talvez mais bem a gente faz. A questão é, uma infinidade de fatores podem afetar o seu sono e com essa variedade de gatilhos atuais aí sendo disparados, como estresse, perda de rotina, abuso de álcool e a própria pandemia, não é nenhuma surpresa que tenham muitas pessoas descobrindo que a natureza do seu sonho tenha mudado aí completamente. O fato é, estresse pode dificultar um sono de boa qualidade. E aí, não dormir o suficiente faz com que você esteja mais estressado no outro dia. É uma bola de neve, né? Tudo isso que está acontecendo. Na verdade, isso até é uma adaptação evolutiva. Você não ia gostar de maneira alguma de ficar cochilando completamente, cochilando pesado por 10 horas seguidas, se você estivesse numa área de guerra, né, numa zona de guerra, ou com predadores aí à sua volta. Então, pela própria evolução, o nosso sono, em momentos de estresse, não consegue ser um sono tão reparador. Só que, embora o sono interrompido ele possa te manter seguro numa zona de guerra, ele é muito pouco útil contra um vírus que é invisível e que está aí atingindo todo mundo, que é o momento atual que a gente vive, né? Para a gente entender por que o estresse pode acabar afetando a frequência e a vivacidade dos seus sonhos, primeiro a gente tem que entender, fazer uma recapitulação aqui, né, dos ciclos do sono. Todas as noites, quando a gente dorme adequadamente, a gente passa por 4 estágios. O primeiro, o segundo, o terceiro e o estado REM, que é aquele movimento rápido dos olhos. De um modo geral, um ciclo completo desses ele leva em torno de 90 a 110 minutos antes de voltar para o primeiro estágio. Os primeiros ciclos têm um estágio REM mais curto, mas esses ficam mais longos a cada ciclo repetido. E é por isso que você acaba sentindo que sonhou muito mais em dias que você dorme muito mais, porque o estado REM está sendo repetido mais vezes. O estresse ele pode tornar mais difícil adormecer, porque os nossos cérebros também dão uma pifada com essas notícias ruins, essa tristeza toda que está acontecendo, mas também pode aumentar a frequência dos pesadelos e a frequência com que a gente acorda durante a noite. Esses dois sintomas juntos aí são uma combinação nem um pouco interessante. Por quê? Porque quando a gente acorda repetidamente após sonhar, a gente acaba se lembrando dos nossos sonhos muito mais e aí eles acabam impactando no nosso dia, né, no nosso dia seguinte de forma muito mais intensa. Nas noites em que você acaba alternando entre o estado REM, momento do seu sonho, e o acordar ao invés do estado REM e os outros estados, você acaba lembrando muito mais dos seus sonhos e aí você vai descrever o seu sono como um sono muito mais inquieto. Como atualmente o conteúdo dos nossos sonhos está tendo muita emoção negativa, isso acaba sendo lembrado com muito mais clareza no dia seguinte, afetando o nosso humor de forma mais intensa. Além disso, sono de baixa qualidade aumenta a probabilidade de você estar num estado negativo, de você estar mais para baixo, estar mais chateado, estar mais irritado no outro dia. O sono é extremamente importante para manter uma boa saúde física e mental, até porque quando a gente dorme, o nosso cérebro vai levando um tempinho para poder se reparar, além de construir novas células neurais, de reestruturar as vias neurais, melhorando de forma geral aí toda a nossa função cognitiva. Sem isso, a gente tem problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, crescendo de forma muito mais intensa. E aí a gente está vivendo numa época, né, em que todo telejornal, todo artigo já começa com esses tempos difíceis, já começa trazendo toda essa negatividade, a gente acaba tendo que priorizar o nosso sono, porque vai dar pra gente uma chance muito melhor de estar positivo, de estar se sentindo bem. E não é só os nossos cérebros que vão se beneficiar com isso, não. Quando nós somos privados de sono, os nossos corpos eles abrem alguns cantinhos, né? Algumas partes acabam tendo sua força diminuída para que a gente continue funcionando. Infelizmente, para a sobrevivência a longo prazo, o sistema imunológico é uma dessas partes que acabam perdendo a força. Então, pessoas que dormem mal por vários dias têm 3 vezes mais chance de pegar resfriados e vírus respiratórios comuns.
Então, da próxima vez que você encontrar a Netflix ali de madrugada, talvez possa ser interessante você se perguntar se aquele episódio pode esperar até amanhã. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.